Olá pessoal, boa tarde aí, né? Eu tô gravando esse vídeo agora à tarde, 2 horas. Então eu se- selecionei um exercício aqui para resolver com vocês a respeito de multiplicadores de Lagrange. Vai ser algo bem improvisado, é só um exercício que eu fiz aqui e aí eu queria fazer junto com vocês para aplicar aí o conceito que vocês estão estudando nessas notas de aula que foram disponibilizadas aí na resolução de algum exercício, né? Claro, temos exemplos aí já nas notas de aula que vocês podem ler, né? E aqui é só para complementar mesmo esse assunto. Já peço desculpas de antemão pela letra aí, pela qualidade do vídeo e do som que certamente não está à altura aí do que seria o ideal, né? Mas vamos lá, eu acho que vai dar para vocês acompanharem e entenderem um pouco a resolução do exercício. Mas antes disso, só lembrando, né, eu vou usar aqui a parte de multiplicadores de Lagrange. Oh, acabei saindo da tela aqui. Eu vou usar aqui a parte de. Ah, tá aqui. A parte de multiplicadores de Lagrange com uma restrição, tá? E na verdade só restrição de igualdade, né? Então só lembrando lá, né? Era aquela ideia assim, a gente pode fazer esse desenho tanto pensando em funções de três variáveis quanto com função de duas variáveis. Vou fazer de três porque no caso aqui as funções que eu vou utilizar são de três variáveis. Então você tem uma função f aqui, x, y, z, e você quer, sei lá, vamos supor, no caso nosso aqui vai ser maximizar. Você quer maximizar essa função f de x, y, z sujeito a alguma restrição, né? Digamos aqui, uma restrição do tipo g de x, y, z igual a uma constante k, né? Essencialmente esse tipo de problema que a gente está querendo resolver, né? Tem algumas sutilezas, você poderia trocar esse igual por menor ou igual, você poderia colocar mais uma restrição, G1 e G2 aqui, né? Mas no caso do exemplo que eu vou fazer, é esse caso mais simples, né? Que é o principal, na verdade, né? Que dá as ideias centrais, o resto você acaba fazendo certas extensões, né? Então, não sei se vocês estão lembrados, né? Se vocês já leram as notas de aula aí, mas a ideia basicamente é a seguinte: quando você pega essa superfície, digamos aqui S, que é justamente dada por essa, é uma curva de nível da função g, né? A curva de nível no nível k, digamos aqui, dessa função g, que é uma função de três variáveis, então acaba sendo uma superfície em R3 aqui, né? E digamos que esse pontinho aqui, vamos chamar de ABC, ABC, ele é um ponto de máximo. Se ele é um ponto de máximo, a gente consegue mostrar duas coisas, né? A primeira é que quando você pega uma curva, uma curvinha aqui, que, sei lá, uma curva C, né? Que a parametrização dela aqui é R de T, isso aqui é a parametrização da curva, igual a, sei lá, X de T, Y de T, Z de T. Você pega uma curva que tem essa parametrização aqui, o que acontece? Quando você compõe F com R de T, se esse ponto aqui é um ponto de máximo, digamos, se o ponto ABC é um ponto de máximo da função f restrita a essa superfície S aqui, o que vai acontecer? Em particular, esse pontinho vai ser um ponto de máximo, né? Pode ser até um máximo local, né? Eu estou pensando não necessariamente no máximo global aqui, eu nem sei se existe um máximo global, dependendo de quem é essa superfície aí, né? Mas vamos pensar no máximo local. Se esse ponto é um ponto de máximo local da f restrita à superfície, em particular, quando você restringe ela, só a curva também vai ser um máximo local. Então você tem uma função real aqui, né? Essa função composta aqui vai ser uma função real, cujo máximo é dado justamente no ponto. E eu estou pegando essa parametrização, por exemplo, quando R em R de zero, isso aqui vai ser exatamente o, o ponto ABC, né? Poderia ser em qualquer. O importante é que é uma curva passando no ponto, mas vamos supor que ela passa. Você pode fazer uma reparametrização aqui para passar justamente no ponto quando t é igual a zero, né? Só para ficar fácil aqui as contas. Então o que acontece? Se você deriva
essa função aqui com relação a t e aplica no zero, no t igual a zero, isso aqui, o que tem que acontecer aqui? Veja, isso aqui, por um lado, isso aqui é um ponto de máximo local. Aí eu estou pensando em funções reais aqui, lá do cálculo 1. Um ponto de máximo local de uma função derivável, o que tem que acontecer? A derivada de uma função num ponto de máximo local, o que tem que acontecer com ela? Tem que dar zero. Então, por um lado, isso aqui tem que ser zero. Né? Por outro lado, é, a gente pode usar a regra da cadeia, que aí já é coisa aqui do cálculo 2, né? Que isso aqui vai ser o gradiente da f aplicada na r no t igual a zero, né? Que é ABC, vezes o r' de zero. Né? O que acontece aqui é o seguinte, esse r' de zero é justamente um vetor que é tangente a essa curva nesse ponto, ABC. Né? Tem uma nota de rodapé lá nas aulas que vai explicar por que isso é verdade, né? Para quem não tem clareza disso. Né? Mas é mais ou menos a ideia de derivada lá do cálculo 1, né? Generalizada aqui para curvas em 3 dimensões. Né? Então o que a gente conclui a partir disso aqui? Que como essa curva aqui é arbitrária, eu não peguei uma curva específica passando por esse ponto, mas com qualquer uma curva passando por esse ponto ABC isso vai acontecer, né? A f vai ser ortogonal ao vetor tangente a essa curva. No fundo o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o gradiente da f, não a f, né? O gradiente da f é ortogonal. Então eu estou dizendo aqui que o gradiente da f, na verdade, ele é um vetor normal ao plano tangente a essa função aqui, o plano tangente a essa superfície no ponto ABC, né? No ponto ABC. O vetor f ele é normal. Se você, quer dizer, estou querendo dizer o seguinte, se você desenha aqui o plano tangente nesse ponto aqui ABC, o gradiente da f ele tem que estar fazendo um ângulo de 90 graus com qualquer vetorzinho desse plano aqui, ó, que é o gradiente da f no ponto ABC. Então, qualquer vetorzinho que você pega dentro desse plano, ele tem que ser, são vetores desse tipo, né? R' de zero, né? Onde R é a parametrização de uma curva que passa pelo ponto, ele tem que ser ortogonal. E por outro lado, você faz essa mesma conta aqui para composição da G com a R de T, o que vai acontecer? Por um lado, aplicado no zero também, né? Vou aplicar aqui no zero, T igual a zero. Por um lado, você pode aplicar a regra da cadeia, a mesma coisa, né? G de A, B, C, vezes o R' de zero, né? Lembrando que esse vezes aqui é um produto interno, né? Um produto escalar entre esses dois vetores, né? E por outro lado, isso aqui é zero também. Por que isso aqui é zero, por outro lado? Veja, eu tô aqui, essa minha superfície S é justamente uma superfície de nível da função g, né? E a gente já viu que sempre o vetor gradiente ele é ortogonal a uma superfície de nível, né? As superfícies de nível da função em questão, né? Então, exatamente por esse motivo, né? A gente tem que isso aqui tem que ser zero. Né? Aqui era zero porque é um ponto de máximo, aqui é zero porque é uma superfície de nível da g. Então, o vetor g também tem que ser ortogonal a esse plano tangente, pelo mesmo motivo, né? Sei lá, se eu pegar aqui outra canetinha, imagina que o vetor g é esse, o gradiente de g, quero dizer, né? Em ABC é esse aqui, né? Então, o que importa é que eles estão em cima de uma mesma reta, digamos aqui, né? O gradiente da f e o gradiente da g. O que significa em termos de equação, né? Em termos de equação, isso significa que o gradiente da f em ABC ele tem que ser proporcional ao gradiente da g em ABC. Né? Ou seja, só recapitulando aqui, né? O que eu mostrei é que se ABC é um ponto, na verdade eu coloquei um ponto de máximo, né? Mas se é um ponto crítico, no fundo, né? Porque o que importou aqui, o fato dele ser de máximo, é que isso aqui era igual a zero, né? Mas isso aqui é igual a zero se ele for um ponto crítico da função f, né? Que ele vai ser um ponto crítico da composição ali. Então, se ABC é crítico, nesse sentido, né? Que a derivada é zero ali, então
vai existir esse lambda aqui, tal que isso aqui tem que acontecer. Então, esse é o centro da resolução desse tipo de problema, né? Que você consegue encontrar. Eu não estou garantindo aqui que se você que, que quer dizer que o ponto de máximo que todo ponto que satisfaz essa equação, digamos aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar para você. Eu não estou falando que todo. Melhor usar o mouse, né? Não estou falando que todo o ponto que satisfaz essa equação é de máximo, né? E nem sequer que é crítico. Estou dizendo o contrário. Se ele é um ponto crítico, ou um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou então mesmo um ponto de Sela que, que a derivada, né, ali é zero, né, o gradiente da f é zero nele, isso aqui tem que acontecer. Então, a única coisa que esse teorema, né, que dos multiplicadores de Lagrange nos diz é que você pode buscar os pontos de máximo e mínimo dentre esses pontos que satisfazem essa equação junto, claro, né, junto com... Ele tem que estar em cima da superfície, né, óbvio, né. Essa era a condição inicial, então eu tenho que satisfazer isso aqui também. G de ABC é igual a K, né. Então eu vou procurar dentre esses pontos aqui dentre os pontos que satisfazem esse sistema aqui, aqueles que de fato são os máximos e mínimos, né? Então vamos lá, né? Resolvendo aqui a questão, que a gente tem? O que eu estou querendo aqui? Eu quero encontrar as dimensões que maximizam o volume de uma caixa sem tampa, né? Então você imagina que você tem uma, deixa eu desenhar aqui, e onde você fixa a área total dessa caixa, como se você tivesse uma quantidade limitada de material ali, digamos. Você tem 12, aqui foi no caso 12 centímetros quadrados, né, é pouca coisa aqui, né? Vamos trocar para metros, né? 12 centímetros é muito pouco, né? Ah, não estou conseguindo apagar, agora deixa centímetro. Mas enfim, você tem 12 unidades de medida aí, sei lá, poderia ser outro número, de material e você quer construir uma caixa, mas você quer maximizar o volume dessa caixa, né? Então, basicamente o modelo seria esse aqui, né? Você tem uma caixa que está falando que a caixa não precisa ter tampa, né? Então é uma caixinha assim, ó. Mais ou menos assim, né? O desenho não vai ficar muito bom, mas acho que dá para entender aí, né? Você tem uma caixa mais ou menos assim, né? Sem tampa. Vou colocar tracejado aqui para representar que não tem tampa, né? Que tem três dimensões, né? Claro, né? Sei lá, digamos aqui z, x e y, tá? E aí você quer encontrar o volume máximo, você quer maximizar a função volume, né? Que é a função volume aqui, v de x, y, z. É só multiplicar, né? X vezes y vezes z, né? Você quer maximizar essa função, isso aqui é o máximo dela. Sujeito ao quê? Sujeito a área total fixada igual a 12 centímetros quadrados, né? Então, qual que é a função área nesse caso aqui, né? Você tem que somar todas as áreas aqui envolvidas, né? Que são essas duas faces aqui, né? Essa face é aquela lá do fundinho, né? E essas duas aqui também, que tem a mesma área, e a base aqui da caixa, né? Essa face de baixo aqui, que é a base, né, da caixa. A tampa não precisa, ela não precisa ter tampa, né? Então vamos lá. A área vai ser então, multiplicando, vai ser z vezes y, né? Z vezes y, só que multiplicado por 2, porque eu tenho duas dessas faces, mais 2 vezes y vezes x, y vezes x, mais z vezes x, que é a base aqui dessa caixa. Então eu quero justamente maximizar essa função sujeita a essa restrição aí, tá? Eu acho que esse exercício é algum exercício aí do Stuart ou do Thomas. Ele estava aqui nas minhas notas de aula, eu devo ter pegado de lá, mas eu não tenho certeza não. Bom, talvez eu tenha mudado algum número aqui também, né? Esse 12 aqui, por exemplo, ou alguma coisa assim. Mas vamos lá. Então eu preciso montar esse sistema aqui. Como é que é o sistema dos multiplicadores de Lagrange? O gradiente da V no ponto x, y, z, ele tem que ser igual a um lambda, né, vezes o gradiente de A
opa, de A em x, y, z. Né? E ainda tem que satisfazer essa equaçãozinha aqui, né, que é A de x, y, z igual a 12. Né? Então esse é o sisteminha que eu quero resolver. Né? Então vamos escrever ele aqui de um jeito que fica mais fácil enxergar as coisas. Né? Bom, o que é o gradiente de V aqui? Eu vou reescrever ele colocando as equações, então vamos ver se vai ter espaço aqui, né? Eu vou até aproveitar aqui um pouco do espaço da borda, né? Deveria ter colocado outro fundo aqui para não ficar preocupando com isso, mas vamos lá. Então aqui eu tenho o gradiente da V, que é o quê? A derivada com relação a x vai ser yz, né? Então vai ser y vezes z, né? Primeira coordenada do gradiente, a segunda derivada com relação a y é x vezes z, e a derivada com relação a z é x vezes y. Né? Isso tem que ser igual ao quê? Lambda vezes o gradiente de A, que é, de fato não vai ter espaço suficiente aqui, né? Que vamos lá, eu vou colocar até embaixo, porque não, já dá para ver que não vai ter espaço, né? Isso aqui vai ser igual a derivada com relação a x, que é 2y mais z, né? A derivada com relação a y, que é 2z mais 2x, né? E a derivada com relação a z, que é 2y mais x. Né? Opa! Então a gente tem esses dois vetores iguais aqui, né? E a equaçãozinha é 2zy mais 2yx mais zx igual a 12. Né? Aqui. Então, reescrevendo isso aqui, a gente tem qual sistema, então? Né? Vamos lá. Primeiro sisteminha vamos voltar aqui, né? Vai ser aqui, yz igual a 2y mais z, né? Yz igual a 2y mais z, né? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Que não está batendo com o que eu tinha anotado ali. Deixa eu ver aqui. A derivada aqui vai ser z vezes x, tá certo? Z vezes y vezes 2, tá certo? E x vezes y, x vezes y vezes 2, tá certo também. Né? Aqui com relação a x é yz. Então aqui vai ser 2y. Não, tá certo. Eu estou confundindo aqui, só que eu só esqueci do lambda, né? Então corrigindo aqui, ó. Faltou tudo isso aqui multiplicado por lambda. Né? Não consegui apagar ali. Agora sim, né? Então corrigindo também aqui, né? Faltou um lambda multiplicando aqui. Estou com algum problema para apagar aqui as coisas que eu estou anotando, então não posso errar, né? Então vamos lá, lambda vezes 2y mais z. Né? Aí depois, se você olhar lá, vai ser, vamos ver os próximos já, né? Vai ser xz vezes 2z mais 2x, né? E xy vezes 2y mais x, né? Tudo isso multiplicado por lambda. Então vai ser xz igual a lambda vezes 2x mais 2z mais 2x, né? Tanto faz. E xy igual a lambda vezes 2y mais x, certo? E aí, por último, a equaçãozinha da área ali, que é 2xy
mais 2yz mais xz igual a 12. Então tem essas quatro equações aqui e a gente precisa pensar como resolvê-las, né? De como encontrar x, y, z satisfazendo essas quatro equações. Veja que isso não é um sistema linear, né? Ele é não linear, né? Você tem não linearidades aí até de segunda ordem, né, em todos eles, todas as equações. Então é de se esperar que não seja tão simples de resolver como um sistema linear que vocês estão acostumados, né? É muito comum mesmo a gente, né, mesmo um professor que está acostumado, resolveu várias vezes esse tipo de coisa, se agarrar, né, como diz aqui o pessoal em BH, né? Agarrar aqui nesse tipo de sistema, né? Então, não se assustem, né, se não sair de cara. Eu vou aqui já copiar uma solução que eu fiz anteriormente, então eu não vou errar por isso, né? Mas o normal seria eu também ter alguma dificuldade de encontrar um caminho para resolver isso aqui, tá? Então a ideia aqui, né, que eu tive foi de multiplicar essas três primeiras equações dos dois lados pela variável que está faltando, digamos, né? Aqui aparece o y e o z, então eu multiplico por x, né? Aqui aparece o x e o z, eu multiplico por y, né? E aqui aparece o x, nessa terceira aqui aparece o x e o y, eu multiplico por z, né? Por que isso? Para poder aparecer as três variáveis nas três equações e você conseguir meio que comparar o que está do lado direito delas aí, né? Porque aí você vai ter tudo igual do lado esquerdo, você consegue comparar as coisas que estão do lado direito, né? Então, se você faz isso, né, você vai ter esse novo sistema aqui, né? Então, estou aqui, eu não vou escrever, porque eu já expliquei, né? Senão eu vou ficar demorando demais aqui. A ideia é simplesmente perceber que se você multiplicar essa primeira equação por x, vai ficar x, y, z igual a lambda x vezes 2y mais e, né? Aqui x, y, z é igual a lambda y vezes 2x mais 2z. Aqui vai ser x, y, z igual a lambda z vezes 2y mais x, certo? E por último, a equação tem que satisfazer, né? Tem que estar em cima da superfície, digamos assim, né? Isso que você tem que pensar quando você escreve essa equação. Você está dizendo que tem que estar sobre a superfície. Eu quero a f restrita a isso aqui. Então eu quero soluções que satisfaçam essa equação aqui. 2xy mais 2yz mais xz igual a 12. Bom, uma vez que eu fiz isso, agora sim eu posso começar a comparar essas coisas aqui do lado direito, né? Então, sei lá, vamos colocar números aqui só para facilitar. Então eu poderia, por exemplo, dizer que pela equação 1 e 2 eu tenho que lambda, colocar assim, 1 e 2 implica o quê? Que lambda vezes x, 2y mais z, tem que ser igual a lambda vezes y. Tem hora que a coisa desanda aqui. Lambda vezes y vezes a equação 2 aqui, né? 2x mais 2z. 2x mais 2z. Tem um detalhe aqui, né? Isso poderia ser verdade só porque lambda é igual a zero, né? Se lambda é igual a zero, aí você zera os dois lados, essas coisas são iguais, né? Então a gente, sempre que você tem esse tipo de coisa, você precisa verificar se lambda pode ser zero, né? São duas possibilidades, lambda igual a zero e lambda diferente de zero, digamos assim, né? Se lambda aqui for igual a zero, né? A gente poderia concluir que, na verdade, a gente poderia concluir que 12 é igual a zero. Por que isso, né? Veja, aí eu acho que talvez seja bom até voltar para esse sistema aqui para ficar mais claro, né? Se lambda é igual a zero, aqui, ó, nesse sistema, veja, se lambda é igual a zero, vou fazer no cantinho aqui, ó. Se
lambda é igual a zero, o que a gente tem aqui? Que tanto que yz é igual a zero, isso vai implicar, né? Por quê? Você colocar zero aqui do lado esquerdo de todas as equações, você vai ter que yz é zero, xz é zero e xy é zero, né? Então você tem yz é zero, xz é zero e xy é zero. Mas se essas três coisas são nulas, o que você conclui? Isso implica que 12 é igual a zero, né? Porque aparecem exatamente esses três termos aqui nessa equaçãozinha da área, né? Então, estou aproveitando esse sistema anterior que está mais fácil de explicar por ele, né? Claro que daria pelo outro também, que ele é equivalente. Então, a gente conclui aqui que lambda é diferente de zero, por causa do que eu escrevi ali em cima, né? Então, isso implica o quê dessa equação aqui? Que, na verdade, o x vezes o 2y mais z tem que ser igual ao y vezes 2x mais 2z, né? Porque eu posso dividir por lambda dos dois lados se ele é diferente de zero, né? Agora, o que dá para a gente tirar disso aqui, né? Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Talvez, a priori, não daria para chegar a muita coisa por aqui, né? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. X vezes 2y mais z é exatamente a mesma equação. Xz é igual a 2yz. Ah, sim. Então aqui, ó. Ah, sim, claro. Olha, veja, aqui você tem o x multiplicando 2y, aqui você tem o y multiplicando 2x. Essas duas coisas vão cortar, claro, né? Então você vai ter aqui xz é igual a 2yz, né? E analogamente, né? Você poderia fazer a mesma coisa com, sei lá, deixa eu ver qual que eu usei aqui. Eu acho que você poderia pegar a equação 3 com qualquer uma das outras duas. Só para ficar igual, eu vou pegar exatamente a equação 3 com a equação 1, né? Então, de 1 e 3, você conclui o quê? Que o lambda você pode tirar da jogada, né? Porque você já sabe que ele é diferente de zero, então vai ser x2y mais z, z vezes 2y mais x, né? Então vai ser x vezes 2y mais z é igual a z vezes 2y mais x, né? Isso vai implicar o quê? Vamos ver se realmente daria certo fazer com a anterior. Aqui você ia ter y vezes 2x. Aqui você tem x vezes z. E aqui você teria, na verdade, você ia cortar o y vezes 2z. Daria, né? Você ia acabar tendo uma relação aqui de y e multiplicado por x, né? Yx com zx, né? Se você pegasse a 2. Mas como a gente pegou essa 1, como a gente pegou a 1 no lugar da 2, vai ficar então o quê? O x vezes z vai cortar com z vezes x do lado de cá, né? Que a gente tem x vezes z e aqui a gente tem z vezes x. Então esses dois cortam, vai ficar só x vezes 2y igual a 2 vezes zy. Então cortando 2, a gente tem na verdade que x y é igual a z y, né? Deu para entender? Pensem aí que vocês vão perceber, né? É só cortar aqui e dividir por 2. Bom, então a gente já tem duas relações aqui que podem facilitar nossa vida aqui, né? Mas, mais uma vez, né? A gente tem que, normalmente, para a gente analisar essas coisas, você tem que meio que fugir ver se as soluções triviais vão resolver o problema, né? Por exemplo, aqui nessa equação, a primeira coisa que você poderia pensar nessa equação aqui, ó, é se você pode dividir por z aqui dos dois lados, né? Mas se z for igual a zero, não pode, né? Então você teria que eliminar essa possibilidade de z igual a zero, né? E aí o que nos ajuda a eliminar essa possibilidade é justamente essa outra equação aqui, a de baixo, ó. Se você pega z igual a zero, você teria que o xy é zero.
Mas se o xy, quer dizer, aqui eu até coloquei uma... Ah, isso, se o xy é zero, o x ou o y tem que ser zero, né? Não é verdade? Isso implica o quê? Que, mais uma vez, se o x ou o y é zero junto com z igual a zero, ó, você ia ter aqui, ó, esse termo aqui é zero, né? Porque o x é zero. E vamos supor que o x é zero, né? Então esse termo seria zero e esse termo também seria zero. Mas aí se você está na suposição que z é zero, isso aqui também seria zero. Mais uma vez você ia ter o absurdo que zero é igual a 12. Mas aí você fala, não, mas não é o x que é zero, é o y. Então, não, mas se o y é zero, olha aqui, você teria que esse termo é zero porque o y é zero, esse aqui também é zero porque o y é zero, e esse seria zero porque o z é zero. Né? De qualquer forma, o importante é que o produto x vezes y seria zero se z fosse zero, porque x vezes y é igual a z vezes y. Então, esse termo de qualquer forma é zero e você está dentro da suposição que z é zero. É até melhor assim, né? Fica mais claro. Então, vou fazer assim, z é diferente de zero, pois se z igual a zero, x, y igual a zero, né? E zero igual a 12. Porque se x, y e z igual a zero, consequentemente, só jogar nessa equação aqui você vê que 12 é igual a zero. Então isso é um absurdo. O que a gente conclui obviamente, né, que o contrário tem que ser verdadeiro. Né? Isso implica que z é diferente de zero. Né? E se z é diferente de zero, o que a gente pode fazer com essa equaçãozinha aqui? Se z é diferente de zero, eu posso pegar essa equação e dividir por z. E o que eu concluo então? Que x igual a 2y. Né? Z é diferente de zero, até colocar aqui na frente, né? Implica que x é igual a 2y. Né? Ó, já ficou bem melhor, né? Eu já tenho uma relação entre x e y aqui. Né? Uma relação direta, né? Se eu sei quem é x, eu sei quem é y também. Né? E mais ainda, né? Se x é igual a 2y, eu posso voltar aqui nessa equação, ó, e saber qual é a relação entre z e x, por exemplo. Né? Quer dizer, se x é igual a 2y, eu substituo aqui y por x dividido por 2, né? Vou fazer aqui, né? Então eu tenho xy igual a zy. Deixa eu colocar aqui. A gente tem lá que xy é igual a zy. Né? Então, se x é igual a 2y, a gente tem o quê? Dessa equaçãozinha aqui, que x vezes x dividido por 2 é igual a z vezes x dividido por 2. O que implica o quê? Que, na verdade, você pode dividir por x aqui, né? Dos dois lados, né? E você teria aqui z. Na verdade, você pode dividir por... Pode dividir por y dos dois lados, melhor dizendo, né? Esquece isso que eu falei. Você poderia pensar diretamente daqui, ó. Pela mesma conta que a gente fez com z aqui, você pode fazer com y e dividir por y dos dois lados. Por quê? Porque se y fosse zero, pela mesma argumentação que a gente fez para z, o 12 seria igual a zero, seria outro absurdo, né? Por que seria verdade isso? Porque a gente já sabe que y x é igual a 2y. Se y fosse zero, x também seria zero e, consequentemente, aquela equação toda ali zeraria. Né? Então, por isso, a gente tem... Então, vou até riscar aqui. Né? Por isso mesmo, a gente tem que... nem precisa dessa conta toda, né? A gente tem que x é igual a 2y e z é igual a... z é igual a x. Né? Então, agora a gente já tem uma relação entre as três variáveis. Né? Eu sei que z é igual a x, que é igual a 2y. Né? Basta eu descobrir uma delas, que aí acabou, eu resolvi o problema. Né? E como é que eu posso fazer agora para resolver então o problema? Substitui tudo dependente aqui de x ou de y, né? O que você preferir na equação
na equação aí da área, né? Então, por 4, a gente tem o quê? Lembrando aqui que é a equação, né? Essa aqui, ó. 2xy mais 2yz mais xz igual a 12. Então, eu posso trocar o x aqui por 2y, por exemplo, né? Então, vai ficar como? Já vou escrever aqui, ó. Vai ser 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 12. Que, na verdade, é 3 vezes 4y, que é 12. Isso implica que 12y ao quadrado é igual a 12, o que implica, na verdade, que y é igual a mais ou menos 1, né? Porque y quadrado é igual a 1. Só voltando aqui para vocês perceberem que dá isso mesmo, né? Ó, se você substituir aqui, ó, x por 2y, vai dar 4y ao quadrado. Se você substituir aqui z por 2y, porque z é igual a x, né? Então é igual a 2y também, vai dar 4y ao quadrado. E aqui você substitui x por 2y e z por 2y, que dá 4y ao quadrado também. Né? Por isso isso aqui. Né? Por isso essa equação é 4y mais 4y mais 4y ao quadrado aqui. Né? Então, aqui a gente descobriu y, né? Então a gente tem duas possibilidades, né? No caso que y é igual a 1, isso implica que x é igual a 2 e z igual a 2. Né? E no caso que y é igual a menos 1, a gente tem que x é igual a menos 2 e z igual a menos 2. Não é isso? Mas veja, essa possibilidade aqui eu posso eliminar. Né? Y igual a menos 1, por quê? Porque o problema se trata de uma otimização de uma caixa. Né? E a caixa não pode ter uma dimensão negativa. Né? Como é que a caixa vai ter uma altura de menos 1 de comprimento? Não faz sentido, eu estou pensando só valores x, y, z positivos. Né? Então, a gente obtém esse ponto aqui. Né? Y tem que ser maior do que zero, né? Isso implica que o único candidato que a gente tem é 1, 2, 2. Né? 2, 2. Né? Então, me parece, né? Não posso garantir isso, que esse é o problema que... Esse é o ponto, né? É a solução que minimiza essas dimensões da caixa. Né? Tem um detalhe aqui, né? Isso é verdade, que pode ser que tenha algum ponto de mínimo aqui que não foi encontrado, porque o gradiente da G nesse ponto era nulo. Né? E de fato, quando você olha aqui para o gradiente da G, pode ser que esse gradiente seja nulo em algum ponto, né? Porque, por exemplo, o ponto 0, 0, 0 é um ponto onde o gradiente se anula. Mas é óbvio que o ponto 0, 0, 0, o, o método dos multiplicadores de Lagrange não funciona para ele, porque é necessário que o G seja... o gradiente da G seja positivo, né? Por que isso é verdade? Deixa eu só aproveitar aqui para pensar nisso com vocês, né? Toda essa argumentação que eu fiz, ela, quando eu construí essa equaçãozinha aqui, ó, ela partia do pressuposto que o G não era, que o gradiente da G não era negativo, né? Porque se ele fosse, como é que eu posso falar que o gradiente da F aqui ele é proporcional ao gradiente da G se o gradiente da G é zero? Né? Talvez o gradiente da F não é zero. Aí ele seria até ele não poderia ser proporcional se o gradiente da F não é zero. Né? Então, tem essa restrição, né, no método. Ou seja, os pontos onde o gradiente da G zera são pontos que, apesar de não necessariamente ser um ponto crítico da F, que está sobre a superfície ali, né, ele, de certa forma, ele teria que ser analisado sempre à parte, porque o método meio que exclui ele naturalmente. Né? Então tem esse cuidado, né? Você teria que comparar esse ponto que você encontrou aqui, o 1, 2, 2, com o ponto onde o gradiente zera, mas aqui nesse caso é óbvio que esse não é o ponto que resolve o problema, porque quando o gradiente da G zera, é num ponto fora da superfície, na verdade, né? Ele, quer dizer, no zero,
o valor de G no 000 não é K, não pode ser K, onde K é diferente de zero, né? Que no caso aqui é 12, né? Não pode ser 12, teria uma contradição aí, né? Então, esse ponto onde o gradiente da G é zero não é um ponto, não é um candidato, né? Porque ele não satisfaz a quarta equação ali, né? Essa quarta equaçãozinha aqui, né? Então eu já eliminaria esse. Então realmente esse é o ponto que sobra, né? Sobre a superfície, o resto está tudo bem definido, né? O método funciona bem para todos os outros pontos, que não o 000, né? E, consequentemente, a gente tem um único candidato a mínimo como sendo esse daqui, né? Então, no fim das contas, ele é de fato o mínimo, né? Porque, quer dizer, a não ser que pela própria natureza do problema pudesse ter um ponto aqui de cela, né? Tem essa possibilidade também, né? Mas aí esse aqui não seria um ponto de mínimo nem local, né? Mas como você está falando de uma questão de otimização de um objeto físico, né? É de se esperar que tenha um volume máximo ali que você consegue atingir, né? Pegando as dimensões corretas, né? Eu estou fazendo um apelo mais intuitivo aqui, isso não é matemático, né? Mas, quer dizer, pela natureza, a gente modelou o problema pensando numa caixa que você vai tentar escolher as melhores dimensões da caixa, né? Você espera que de fato existam as dimensões ideais, né? Se eu quisesse minimizar esse volume, talvez seja meio mais complicado, né? Porque você tenderia a querer fazer uma caixa muito fininha, né? E no limite, assim, uma das variáveis iria para zero, mas para garantir que ia dar 12 a área, você ia ter que fazer uma outra variável ficar muito grande, né? Ou ir para infinito. E aí você não esperaria conseguir uma solução de minimização do volume, mas de maximização sim, né? É esperado. Então, já que esse foi o único candidato, é de se esperar também que ele seja o mínimo, né? dessa, desse problema, né? Mas então é isso, essa é a ideia, né? Você pode até ver qual que seria o mínimo, não, desculpa, o máximo, né? Você pode até ver qual que seria o volume máximo e ir simplesmente multiplicando esses três pontos, né? V de 1, 2, 2, né? É 1 vezes 2, que é igual a 4, né? Então você teria um volume máximo aí de 4, digamos aqui, se for metros, né? A unidade de medida, metros cúbicos, né? Então é isso, né? É uma ideia aí, se vocês tiverem interesse, repitam a solução desse problema, tem algumas sutilezas aqui que você tem que meio que pensar, se for tentar resolver um problema desse sozinho, né? Não é fácil, nem sempre é fácil resolver esses sistemas não lineares, mas dá para resolver e fazendo esse tipo de estratégia que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então é isso aí, até a próxima.